Olá, meu amigo, minha amiga. Seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Olha que assunto interessante. Afastamento por doença grave. Recebe pagamento integral? Você aí que está, por exemplo, de auxílio doença ou está fazendo um pedido de um benefício de incapacidade e tem uma doença grave, degenerativa, uma doença progressiva, né, que ela avança para um estado mais grave. Como que será que funciona tudo isso? Isso modifica o pagamento? O perito leva isso em consideração, entra nos cálculos? Tem muita coisa, muitos direitos que muita gente não sabe e nós vamos revelar aqui, como sempre, trazendo conteúdos para vocês saberem quais são os seus direitos, quais caminhos seguirem, o que vocês devem fazer, principalmente em condições aí, muitas vezes desafiadoras dentro do INSS. Esse afastamento por doença grave e o direito de pagamento integral envolve uma série de aspectos legais, administrativos importantes para os segurados do INSS. Benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, eles são destinados aí a trabalhadores que, devido a problemas graves de saúde, encontram-se temporariamente ou permanentemente incapacitados para exercer as suas atividades laborais. Nos casos de doenças graves especificadas em lei, como câncer, AIDS, cardiopatias severas, a concessão e o pagamento integral do benefício são pautados em regras muito claras e atualizações importantes. Quando um segurado é diagnosticado com uma doença grave, ele pode requerer, por exemplo, o auxílio-doença, desde que ele cumpra requisitos exigidos, como carência de 12 meses de contribuição, a comprovação da incapacidade por meio de perícia médica. No entanto, doenças consideradas graves, como as listadas no decreto 3.048 de 99, elas são isentas desse período de carência, facilitando o acesso ao benefício. Essa é uma medida que busca garantir agilidade e proteção social às pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. Tá? O pagamento integral desses benefícios é assegurado principalmente em situações de aposentadoria por invalidez, quando o segurado ele não tem condições de reabilitação para qualquer outro tipo de trabalho. Em 2019, a reforma da Previdência teve umas mudanças, tá? Principalmente nos cálculos do benefício. Atualmente, o valor é baseado numa média aí de todas as contribuições do segurado, aplicando-se aí um percentual de 60%, mais 2% para cada ano de contribuição, que exceder 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres. Isso é quando é, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade total permanente, quando ela é previdenciária, tá, pessoal? Isso quer dizer, você teve ela num dia de folga, um acidente, uma lesão, uma doença que não está relacionada com o seu trabalho, tá? Então, o cálculo é esse. Inclusive, isso está no STF, no Supremo Tribunal Federal, para julgar a constitucionalidade desses cálculos. Porque são benefícios, por exemplo, uma semana antes da promulgação da reforma da Previdência, a pessoa recebia uma média de 90%, 95% do que estava na ativa. Na semana seguinte, ela passou a receber 60%. Quem entrou com pedido uma semana depois, isso é meio estranho, tá? Vocês podem ver, por exemplo, pessoas que trabalham na mesma função dentro de uma empresa, um recebe um salário alto e o outro menor, exercendo a mesma função. Quando vai para a justiça, o que acontece? Tem que haver a equiparação. Eu acredito que seja isso. Agora vamos ver, né, a cabecinha daqueles juízes, o que sai dali, né? Contudo, casos de doença grave, olha lá, o valor é calculado com base de 100% da média das contribuições, garantindo o pagamento integral. Veja bem, desde que seja acidentário, relacionado ao trabalho, doenças relacionadas ao trabalho. Um aspecto importante é que mesmo em situações de afastamento temporário por auxílio acidente, se a doença for grave, incapacitar de forma prolongada, o benefício ele pode ser convertido em aposentadoria por invalidez. Essa conversão era solicitada quando perícias médicas comprovam que a recuperação do segurado ela é inviável ou que a sua condição é incompatível com qualquer outra função no mercado de trabalho. Essas doenças graves especificadas em lei, elas também possuem proteção especial no que diz respeito à revisão de benefícios. Pessoal, quando fala essas doenças graves aí especificadas em lei, nós temos o vídeo aqui, aquelas 27 doenças, né, que elas podem aposentar. Se eu não me engano, é esse o título do vídeo. Não quer dizer, porque você tem a doença também, que o benefício está garantido, tá? Ah, mas é uma doença grave. Sim, mas existem estágios da doença que o INSS
ele julga, por exemplo, o leve, o médio e o grave. Você pode ter câncer inicial, e se você passar numa perícia, não tiver nenhuma incapacidade, o perito ele não vai te conceder o benefício, porque você tem o câncer. Em compensação, existem doenças muito menos graves do que o câncer, que o segurado ele está num estado que... E são doenças que você fala, perto do câncer não é nada, mas é concedido para essa pessoa que está com essa doença que não é tão considerada grave e para aquele que está. Por quê? Por causa que ainda não está incapacitando. Isso não sou eu que faço as regras, tá, pessoal? Isso é o INSS. Não fiquem bravos comigo. Para o segurado com diagnóstico de enfermidade, por exemplo, alienação mental, cegueira, as revisões elas podem ser menos frequentes ou até inexistentes, dependendo aí da condição médica, da documentação apresentada. Isso traz mais segurança para o segurado, além de reduzir a pressão burocrática, né, que é ter que ficar atualizando documentação, indo atrás de especialista. No âmbito judicial, decisões recentes têm reforçado o direito dos segurados com doença grave a pagamento integral. Pode ter, por exemplo, essa conquista na justiça. A jurisprudência, frequentemente, ela reconhece a necessidade de corrigir erros administrativos do INSS, garantindo que o cálculo do benefício seja justo e atenda às necessidades do segurado. Isso ocorre, por exemplo, em situação onde o INSS desconsidera as contribuições anteriores ou aplica uma forma equivocada de regra de cálculo. Tá? Quando eu falei que tem o previdenciário e o acidentário, veja bem, com doenças graves, a justiça ela pode mudar essa condição. Tá? Mesmo a pessoa, depois da reforma da Previdência, vai aposentar por invalidez, a justiça ela só não avalia somente a incapacidade. Ela avalia a idade, ela avalia o meio social, tem outros fatores. Tá? Então, nesse caso, pode sim, no caso judicial. Agora, se for normal, não vamos colocar uma doença grave, a pessoa está jogando bola, quebrou a perna, isso não está relacionado. E não tem mais como exercer nenhuma função. Vamos colocar aqui, exagerando. Vamos aposentar por invalidez. Essa pessoa vai receber somente 60% daquilo que ela receberia se ela estivesse nativa. Sem o benefício, ou outros valores reduzidos, muitos vão enfrentar dificuldades de arcar tratamentos. Olha aí, a justiça vê isso. Medicamentos e outras despesas. Por isso, é fundamental que os segurados estejam atentos às exigências do INSS e busquem orientação jurídica, quando necessário. Além disso, o segurado deve estar ciente de que, ao solicitar o benefício, a documentação médica desempenha um papel central. Relatórios, laudos, exames devem ser detalhados, recentes, indicando o diagnóstico, CID da doença, tratamento recomendado, se a incapacidade é parcial, total, temporária. A falta de documentos adequados é um dos principais motivos de negativa do INSS. Nos últimos anos, o INSS está buscando a digitalização dos processos, permitindo que os segurados realizem solicitações por meio do aplicativo Meu INSS. Isso facilita muito, tá, o acesso inicial para uma análise, mas também exige atenção redobrada quanto ao envio correto de documentos e o acompanhamento, tá, do andamento do pedido. Faça o pedido pelo portal Meu INSS, mas acompanhe. Em casos de indeferimento, o segurado ele pode também optar em recorrer administrativamente ou ingressar com uma ação judicial. Os recursos administrativos eles devem ser bem fundamentados, com anexos de novos documentos médicos, enquanto o judicial pode requerer, por exemplo, perícias independentes e uma análise mais aprofundada do caso. A legislação também prevê, né, isenções fiscais para segurados com doenças graves que recebem aposentadoria por invalidez, mas não é para todas as doenças, tá? E não é para todos os aposentados por invalidez. Esses benefícios incluem isenção de imposto de renda, que pode ser solicitado diretamente na Receita Federal, mediante comprovação de condição de saúde. Isso também representa um alívio financeiro, especialmente para quem está fazendo um tratamento contínuo e está pagando por isso. Segurados precisam estar cientes, tá, dessas atualizações normativas e jurisprudências relacionadas a esse tema. Uma recente decisão do STJ determinou que o INSS não pode desconsiderar contribuições realizadas antes do período de afastamento para cálculo do benefício, o que favorece os segurados com longos históricos de contribuição. Olha aí como muda, tá? Não é sempre a mesma coisa. Como nossos vídeos aqui. Às vezes eu começo o vídeo, começo tratando um assunto que, por exemplo, alguns vídeos atrás,
mas é para chegar no ponto essencial. Tem muita gente que não assiste e perde o vídeo, né? O caso de doença grave, normalmente, que o trabalhador precisa se afastar, o benefício ele pode ser concedido sem a necessidade de cumprir carência, como nós falamos, tá? Isso está dentro da lei, ou então também pode estar no período de graça. O afastamento exige, tá, apenas atenção ao direito previdenciário. Enquanto você enfrentar dificuldades para manter o seu benefício, você deve buscar entidades de defesa de direitos previdenciários que oferecem também suporte para você num caso como esse. A comunicação efetiva com o INSS é outro ponto-chave, tá? Para evitar problemas no processo. Atualização de contato, envio de documento médico, acompanhamento pelo portal Meu INSS, são práticas recomendadas para evitar que o benefício ele seja suspenso. A ampliação também de campanhas de conscientização que o INSS deveria fazer, principalmente para segurados com doenças graves que tem, muitos não sabem o que fazer. Se esse vídeo chegar para uma dessas pessoas, com certeza vai ajudar. Bom, o cumprimento correto desses procedimentos e a preparação da documentação, elas são sempre essenciais, tá, para evitar essa negativa injusta. Manter-se informado desses direitos, principais desafios, a falta de conhecimento leva a erros que poderiam ser evitados com uma orientação adequada. Seguir normas, apresentação de documentação completa, acompanhamento, a atualização de cadastro, tudo isso é essencial. Eu sempre deixo muito forte e reforçado com relação à documentação. Tem gente que acha que é exagerado. Agora em 2025, eu já falei principalmente o auxílio doença, que é a incapacidade temporária. Não adianta vir lá com um laudo, por exemplo, a data, o seu nome, o carimbo e a assinatura do médico e o CID da doença como antes. Isso não tem mais valor. O perito ele quer saber quando aconteceu, o tipo de lesão, como afeta o seu dia a dia, qual é a sua profissão, por que a incapacidade não permite que você exerça a sua profissão, quanto tempo você tem na profissão, se é possível, por exemplo, reabilitar você para uma outra função. Aposentados por invalidez, já que estão há muito tempo, vai ter mudanças, vai ter muito aposentado por invalidez que já está afastado há anos, sendo encaminhados para a reabilitação profissional, e os que já estão na reabilitação. Tem muitos que vão ter que passar por uma perícia, porque não vão ficar eternamente na reabilitação. Então, preparem-se, tá? Deixa toda a documentação em ordem, deixa tudo em ordem, pessoal. Não dá para brincar com o INSS, tá? Quanto mais antecipado você estiver com relação a isso, tudo organizadinho, a documentação com as datas em ordem crescente, tudo certinho, nada de documento amassado, borrado, rasurado, tudo isso conta negativamente. O perito ele fica procurando um pontinho ali para ele justificar a negativa do benefício. Ele pode pedir um exame e você não tem o exame, já é motivo de negar o benefício, tá bom? E essas são dicas, são informações que ninguém vai te trazer, tá? Aqui no canal eu te trago, mas não adianta ficar esperando o INSS trazer, a imprensa televisiva trazer, porque ela não vai trazer essas informações, tá bom? Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, é o que eu falo, aproveite nossos conteúdos. Conhecimento é tudo, e INSS não é para amadores, pessoal. Não brinque, se você brincar a máquina te moe. Não tem dó de você não, não pense que alguém lá no INSS tem peninha do seu problema não, porque não tem, tá bom? São frios, não se tem empatia, então cuide-se. Se gostou do meu trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, um likezinho para reforçar, por quê? Para você vai estar sempre sendo beneficiado, recebendo conteúdos atualizados e relevantes em primeira mão, e pode ser a informação que você está aguardando para solucionar um problema que está te tirando o sono. E aqui no canal nós estamos aqui para ajudar, como nós já cansamos também de ajudar diversas pessoas, graças a Deus. As pessoas relatam aqui nos comentários que conseguiram com a nossa ajuda, com a nossa orientação. Agradeça a Deus em primeiro lugar, tá? Eu estou aqui fazendo o meu trabalho de livre e espontânea vontade, tá bom? Procurando ser o melhor, o mais verdadeiro possível, com tudo que eu trago aqui para vocês, que é para ajudar mesmo, tá? Você, meu amigo e minha amiga, que já me acompanha há muito tempo, meu muito obrigado pelo incentivo, ajuda, compartilhamento, vocês também fazem parte desse trabalho. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço, até os próximos vídeos.